Em relação ao controle de constitucionalidade, um tema bastante importante é a respeito da eficácia da sentença ou da decisão proferida em uma ação que declara a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Pode ser uma ação direta, num controle concentrado, pode ser uma ação incidental, onde eu tenho ali a discussão a respeito do controle de constitucionalidade como uma matéria prejudicial, que é o controle difuso, mas de toda maneira nós temos a eficácia da sentença. Como é que essa sentença, essa decisão irá produzir efeito? Quando se fala do controle concentrado, a gente tem ali, primeiro, a eficácia da decisão tomada, ela tem uma eficácia retroativa, essa é a regra. Então, no tempo, ela retroage, essa é a regra, podendo haver a modulação de efeitos, a gente sabe muito bem, mas a regra é que haja retroatividade. No aspecto subjetivo, dentro dessa ação direta, onde eu tenho o controle concentrado, a produção de efeitos se dá erga omnes e de forma vinculante, ou seja, como estou falando de uma ação objetiva, onde se discute exatamente isso, se a lei é constitucional ou não, se o ato é constitucional ou não, havendo essa decisão proferida nessa ação, o efeito é erga omnes, portanto, é um efeito vinculante. Agora, quando se fala do controle difuso, que é aquele que se dá dentro de uma ação determinada, onde se discute uma outra matéria, é arguída a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, e o magistrado, para decidir a questão principal, precisa superar essa questão apresentada. Nessa ação, onde eu tenho o controle difuso, a decisão que eu tenho a respeito da constitucionalidade ou não da lei também tem efeito retroativo. Essa é a regra. Podendo haver modulação de efeitos, a gente sabe muito bem, mas quanto às partes, no aspecto subjetivo, essa decisão, a princípio, ela produz efeito somente em relação às partes que estão no processo, já que é uma ação de caráter subjetivo. Então, o efeito é inter partes. Essa é a regra. Agora, vamos olhar para o Supremo Tribunal Federal. Há certas questões que chegam ao Supremo Tribunal Federal em razão de recurso extraordinário, em razão de competência originária do próprio Supremo, onde eu tenho uma ação de natureza subjetiva, onde se discute uma outra coisa, que não é a constitucionalidade ou não da lei. Discute-se um outro ponto, por exemplo, o direito de propriedade, o direito de vender amianto, o direito de progredir a pena, o cumprimento de pena, levando em conta a lei de crimes hediondos. Então eu tenho diversas ações que chegam ao Supremo Tribunal Federal discutindo vários temas, tendo como objeto diversos temas. Entretanto, para resolver esse problema, é necessário que o Supremo decida se determinada lei é constitucional ou não. Portanto, eu tenho decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade ou não de uma lei ou um ato normativo no controle difuso. Agora vamos lá. Observando essa ação, que é uma ação de controle difuso, no Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que a declaração de inconstitucionalidade depende da manifestação do plenário, princípio da reserva do plenário, reserva de plenário. Então, isso é encaminhado para o pleno para decidir. Imaginemos que o pleno, discutindo esse tema, decide que a lei é inconstitucional e enfrenta o tema principal, dando esse direito ou não ao interessado. Mas ele declarou inconstitucional uma lei. Se eu for aplicar a essa decisão do Supremo a regra que nós temos quanto ao controle difuso, nós podemos afirmar: essa decisão proferida pelo Supremo tem efeito retroativo, só que, em relação às partes, só produz efeito em relação àquelas partes, porque o controle é difuso. Então eu tenho o efeito interpartes. Só que fica uma situação muito estranha. Vamos aqui trazer um exemplo. José da Silva entra com a ação, o habeas corpus, seja de maneira direta no Supremo ou em razão de recurso extraordinário, esse HC chega até o Supremo Tribunal Federal. Lá no Supremo Tribunal Federal discute-se a inconstitucionalidade da lei de crimes hediondos. Mas quem está pedindo é o José da Silva, num HC. O Supremo
declara nesse HC que a lei é inconstitucional e permite ao José da Silva progressão de regime. Se eu for observar a regra, essa decisão do Supremo Tribunal Federal produz efeito somente em relação à parte que está no processo. Isso significa que outros detentos, outros que foram condenados, estão proibidos de progredir no cumprimento de pena, porque a decisão proferida pelo Supremo, apesar de reconhecer a inconstitucionalidade da lei, produz efeito somente em relação àquele que ali se apresentou com a HC. Portanto, efeito inter partes. Então, fica uma situação muito constrangedora, muito difícil, porque a lei inconstitucional é reconhecida como tal pelo Supremo, mas ela só será considerada inconstitucional naquele processo. Os demais, nós todos, devemos cumprir uma lei e obedecer uma lei que fora declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então você percebe que não há uma equalização entre as decisões tomadas no controle concentrado, que tem efeito erga omnes, e a decisão tomada pelo Supremo no controle difuso. Então fica uma situação estranha. No controle difuso, apesar de haver decisão do Supremo, não tem efeito erga omnes, é somente efeito entre as partes. Mas olha, essa estranheza, esse problema é resolvido. O nosso ordenamento jurídico ele traz mecanismos para nós resolvermos esse problema. Há dois mecanismos que saltam aos olhos já de início. Primeiro, que é a possibilidade que há o Senado, levando em conta o artigo 52, inciso 10º da Constituição Federal, de suspender a execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nesse controle difuso que nós tivemos, o Supremo reconhece a inconstitucionalidade, comunica ao Senado, e o Senado ele irá baixar uma resolução para suspender a eficácia dessa lei declarada inconstitucional. A partir desse momento, o que nós vamos ter? Nós teremos a eficácia erga omnes de uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no controle difuso. Ora, professor, então tá tudo tranquilo, então tá tudo jóia. Não tem o que a gente conversar sobre isso. Temos sim. Nós sabemos que em razão da independência dos poderes, o Supremo Tribunal Federal ele não tem como obrigar o Senado a agir. Ele não tem como obrigar o Senado a atuar. O Senado, por vontade própria, um ato discricionário, ele pode suspender ou não a execução daquela lei que fora declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Se ele suspende, essa decisão do Senado, ela é irrevogável, ela é definitiva. Entretanto, muito cuidado e preste atenção nesse detalhe. Às vezes, o Senado ele escapa um pouco daquilo que o Supremo disse. Imaginemos que o Supremo declara a inconstitucionalidade somente de um artigo da lei. O Senado, na hora que ele vai baixar a resolução, ele baixa a resolução suspendendo a execução da lei toda. Percebe que a decisão do Senado está transbordando, indo além daquilo que o Supremo decidiu? Sim. Neste caso, poderá o Supremo ser instado a se manifestar em uma ação direta de inconstitucionalidade a respeito da resolução do Senado. Tá certo? Então anote isso, deixa anotadinho aí. Mas vamos lá. Nós sabemos que o Senado, ele atua de forma discricionária, ele tem liberdade para fazê-lo, muitas vezes não faz, e aí fica naquela situação incômoda novamente, de termos uma lei inconstitucional declarada pelo Supremo e que não foi suspensa a sua execução pelo Senado. E o Supremo não tem o que fazer mais. Acabou, o Senado não o fez. Agora, eu quero que você perceba o seguinte. O Supremo Tribunal Federal, se deparando com essa situação, reconheceu que, de fato, há um problema. No controle concentrado, a decisão do Supremo faz com que haja o efeito erga omnes. Não é necessário que o Senado atue para que a eficácia erga omnes haja. Então, na decisão, no controle concentrado, esse efeito erga omnes, ele sai exatamente, ele emerge direta e imediatamente da decisão do Supremo. Já no controle difuso, não. No controle difuso, precisamos que, apesar de ter havido uma decisão do Supremo, que o Senado suspenda a execução dessa lei, mas às vezes o Senado não o faz.
Percebe que há uma desigualdade aqui? Então, o Supremo, com o objetivo de equalizar as decisões tomadas no controle concentrado e no controle difuso e preservar a unidade dessas decisões, o Supremo trouxe uma nova interpretação para o artigo 52, inciso 10º da Constituição Federal. Lá nesse artigo 52, inciso 10º, e eu vou abrir aqui no quadro para a gente visualizar. Vamos lá, vou descer até ele. Vamos descer aqui, ó. Artigo 52, inciso 10º, compete privativamente, eu vou grifar, tá? Compete privativamente ao Senado suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o efeito erga omnes depende dessa atuação do Senado. A questão que se põe é, ora, ele nada fez, ele não suspendeu a eficácia da lei conforme havia decidido o Supremo. A lei continua no ordenamento jurídico, então há uma contradição. De maneira a equalizar as decisões em ADIM, ou seja, em ação direta de inconstitucionalidade, ou no controle concentrado, melhor, no controle concentrado, com as decisões tomadas no controle difuso, o Supremo veio e falou o seguinte, olha, as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal no controle difuso irá produzir efeito erga omnes de imediato, cabendo ao Senado tão só publicar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal de forma a intensificar a publicidade. Então, olha o que está dizendo o Supremo Tribunal Federal. Está falando, ao Senado não cabe suspender a lei. Esse efeito erga omnes decorre direta e imediatamente da decisão do Supremo, até mesmo no controle difuso, cabendo, neste caso, ao Senado somente publicar a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Diz aqui a doutrina que há a mutação constitucional, ou seja, uma alteração do texto constitucional no que se refere à sua interpretação, mantendo-se o aspecto semântico, não há alteração da forma, mas sim, eu altero a interpretação. Então, nesse dispositivo que está no quadro, nós iríamos ler aqui, compete privativamente ao Senado Federal publicar as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, caberia ao Senado tão só dar publicidade. Perfeito. Essa foi a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Há ainda bastante discussão sobre esse tema, muita crítica em relação a isso, e a crítica mais feroz que há em relação a essa interpretação é no sentido de que, a pretexto de trazer uma mutação constitucional, a alteração informal da Constituição, por meio de uma interpretação, o Supremo Tribunal Federal pouco se lixou ao aspecto semântico, à literalidade do texto. Porque se diz que, no caso de mutação constitucional, onde eu tenho uma nova interpretação do texto constitucional, eu devo respeitar a literalidade do texto. Eu tenho que respeitar o aspecto semântico. E levando em conta esse aspecto semântico, eu dou àquela norma que está ali escrita uma nova interpretação, sem tocar na sua forma. Aqui o Supremo ele deu um passo adiante. Ele passou a ler onde está escrito suspender a execução, simplesmente em dar publicidade a um ato. Portanto, a crítica é no sentido de que o Supremo está indo além, a pretexto de dar uma nova interpretação ao texto constitucional, ele está alterando formalmente o texto constitucional. Mas, de todo modo, hoje o que nós temos é isso. É possível que tenhamos, sim, efeito erga omnes, de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em caráter definitivo no controle difuso de constitucionalidade, dando o Supremo, como de fato deu, uma interpretação diferente ao artigo 52, inciso 10º da Constituição Federal. Então, neste caso, o Senado não iria suspender a execução da lei, mas tão só dar publicidade à decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a situação que nós temos hoje. Mas vamos aqui trabalhar com a regra. Primeiro, controle difuso pelo Supremo. Efeito inter partes,
tá bem? Efeito erga omnes é alcançado primeiro por um instrumento tradicional, que é o que está no texto constitucional. Caberá ao Senado suspender a execução da lei. Só a partir daí nós teremos o efeito erga omnes. Ponto. Esse é o aspecto tradicional, é o que a gente conhece. Agora, numa visão de vanguarda, o Supremo Tribunal Federal passou a interpretar o texto constitucional de modo a dizer que, no controle difuso, declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo Supremo, o Senado tão só irá publicar essa decisão. A eficácia erga omnes decorre direta e imediatamente da decisão tomada pelo Supremo, que objetivou com isso a equalização das decisões tomadas em controle concentrado e aquelas tomadas em controle difuso. Tornar ali, de maneira igualitária, efeito erga omnes em cada caso. Entretanto, como nós dissemos, está deixando de lado a atuação do Senado, está deixando de lado o que a Constituição diz. Mas vamos ao outro instrumento tradicional para se dar a essa decisão em um processo concreto, em um processo subjetivo, na análise de um caso concreto, no controle difuso, para dar eficácia erga omnes a essa decisão proferida no controle difuso pelo Supremo. Temos um outro instrumento que não é de vanguarda, não é uma novidade que o Supremo nos traz, mas sim algo tradicional, algo que nós temos na Constituição, que é a edição de súmula vinculante. O Supremo pode, diante de uma determinada situação, e é o que ocorreu na Lei de Crimes Hediondos, o Supremo pode editar uma súmula vinculante. E eu vou trazer aqui à baila a história da Lei de Crimes Hediondos, o que aconteceu. O Supremo Tribunal Federal, em um habeas corpus, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei de Crimes Hediondos e permitiu a progressão de regime àqueles que foram condenados. Aquele que foi condenado, porque era um cara que entrou com o habeas corpus, permitiu a progressão de regime neste caso. A regra, controle difuso, efeito inter partes, acabou. Então só aquele sujeito tem o direito de progredir. Entretanto, discutiu-se no Brasil todo em relação aos outros detentos. E muitos juízes de primeiro grau, acabaram olhando para a decisão do Supremo Tribunal Federal e falaram: olha, se o Supremo decidiu que é inconstitucional, vamos permitir a progressão. Outros juízes, entretanto, olharam para a decisão do Supremo e chegaram à conclusão de que, ora, o Supremo decidiu, em um caso concreto, controle difuso, efeito inter partes. Eu não vou aplicar a decisão do Supremo. No caso que eu tenho aqui, eu vou aplicar o que está na lei. Então passou a haver aqui uma contradição entre a decisão tomada pelo Supremo e a decisão proferida por um magistrado que, aplicando ao caso concreto, proibiu a progressão de regime, levando em conta a Lei de Crimes Hediondos, que houvera sido declarada inconstitucional pelo Supremo. Perfeito. Então aí a gente percebe a contradição. Houve, em razão disso, a parte que, nesse processo em que o juiz negou a progressão de regime, a parte foi ao Supremo reclamar, apresentou uma reclamação no Supremo, falando: olha, vocês decidiram aqui, mas o juiz lá no Acre está proibindo a progressão de regime. Essa reclamação estava tramitando no Supremo, onde, na reclamação, eles iriam decidir se aquela decisão iria produzir efeito erga omnes ou não. E a gente percebeu que os ministros não estavam ali convictos, havia ali muita controvérsia a respeito disso. Alguns falando: olha, tem que ter efeito erga omnes, outros não. Estamos diante de uma situação de controle difuso, inter partes. Só que antes dessa reclamação ser decidida, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante, a súmula vinculante de número 26, dizendo que a Lei de Crimes Hediondos é inconstitucional e que tem que se permitir a progressão de regime. Então percebe que o segundo instrumento tradicional que nós temos é a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. A partir do momento que o Supremo edita a súmula vinculante, os magistrados todos têm que aplicar o que está na súmula vinculante. Então o Supremo resolveu de maneira tradicional. Não veio ali com uma interpretação extravagante do artigo 52, inciso 10º. Simplesmente editou uma súmula vinculante para resolver o problema. E é nesse pé que nós estamos. Então, quais são os instrumentos tradicionais para que se dê a uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal
em caráter definitivo, onde se reconhece no controle difuso a inconstitucionalidade de uma lei. Primeiro instrumento tradicional. O Senado é comunicado e suspende a execução da lei. Artigo 52, inciso 10º da Constituição, em sua literalidade. Segundo instrumento tradicional, o Supremo edita uma súmula vinculante com base no artigo 103-A da Constituição e confere efeito erga omnes àquilo que houvera decidido. Esses são os instrumentos tradicionais. Instrumento não tradicional que nós temos, a interpretação do Supremo Tribunal Federal a respeito do artigo 52, inciso 10º, onde há uma mutação constitucional, é isso que diz o Supremo, buscando equalizar as decisões do controle concentrado com o controle difuso, dando à decisão proferida no controle difuso, diante de uma situação concreta, efeito erga omnes, independentemente da atuação do Senado, a quem caberia tão só dar publicidade ao ato, à decisão do Supremo Tribunal Federal. Então essa é a questão que é apresentada, essa é a situação que é apresentada. Leia com muita atenção o material, observe com muita cautela o que nós temos, tem vários detalhes na aula, resolvam as questões, isso é bastante importante, tá bom? É isso aí.